Pronto, vamos começar. Boa noite a todos. Eu sou o Rafael Câmara, sou professor da AEJUR, sou um dos fundadores da AEJUR lá em 2013. Nós abrimos um grupo no WhatsApp para conversarmos sobre a prova do Ministério Público do Ceará. Nesse grupo, nós vamos ter várias atividades, então eu recomendo aí que vocês continuem no grupo. Vamos ter outros workshops. Tem um workshop muito especial com o Victor Hugo. O Victor Hugo foi examinador do Sebrasp de prova oral durante 5 anos, então vocês não podem perder o bate-papo com o Victor Hugo. É espetacular a visão dele como examinador. Foram centenas de examinandos com o Victor Hugo. Eu convidei também a Carol. A Carol Por que eu convidei a Carol? A Carol é a primeira colocada na prova oral da Defensoria Pública aqui do DF, que também foi CESP, Sebrasp, e além disso, Carol tem uma habilidade, um talento muito acima da média de ensinar prova oral. Então ela tem uma sensibilidade, um carinho com os alunos muito especial, por isso que eu a convidei também para um workshop, um bate-papo bem franco com vocês. Ela tem essa sensibilidade, sou fã, é nossa. Quando nós passamos lá o formulário de avaliação dos professores, ela é disparadamente sempre a nossa melhor professora de prova oral. Então vale a pena demais o bate-papo com a Carol. E eu acho que Daniel confirmou também, eu acho que está pendente de confirmação, a participação do Tiago, que foi o primeiro colocado na prova do MP do Piauí, também um formato muito parecido da prova de vocês, tá bom? Então fica no grupo, que o grupo tem muita coisa interessante, independentemente se você vai fazer o curso ou não. Tem muito conteúdo bacana lá. E também o grupo é um espaço para vocês tirarem dúvidas. Coloquem as dúvidas lá no grupo, será um prazer imenso poder responder. Eu dou aula de prova. A EJUR só faz prova oral, desde 2013, basicamente, só faz prova oral. Já orientei milhares não, né? Mais de 1.000 alunos, então é o que eu faço com prazer imenso, é o que eu mais gosto de fazer, a orientação para a prova oral. Eu vou começar aqui nosso bate-papo com a dica que eu acho mais importante para quem vai se preparar, para quem vai iniciar a jornada. Antes, me permita dar os parabéns para vocês por terem chegado até essa fase do concurso. Eu sei que pode parecer lugar comum dizer que a prova oral é a prova mais fácil. E estatisticamente é sim a prova mais fácil, mas psicologicamente talvez seja a prova mais difícil, a prova que mais mexe com o nosso emocional. Quando eu fui para a prova oral, eu me senti assim, não merecedor de ir para. Eu fiz 3 provas orais. Principalmente na minha primeira prova oral, eu não me senti merecedor. Eu fiz, nossa, tem tanta coisa que eu não sei ainda, tem tanta coisa que faltou estudar. Eu só entrei na prova oral porque na discursiva caiu aquele tema que eu tinha acabado de ver. Se fosse o capítulo seguinte do livro, eu já não saberia. E na prova oral, tudo será descoberto. O examinador vai descobrir que eu não sei de tanta coisa assim e que eu não sou merecedor de ser aprovado. E nesses anos todos, orientando o pessoal para a prova oral, eu percebi que esse sentimento é muito comum. E muito provavelmente alguns de vocês devem estar sentindo isso também, tá? Mas eu te garanto que muito provavelmente tudo dará certo e é possível ser juiz, ser promotor, mesmo sem saber nada. Eu digo que nós temos que manter a fraude, então, até o fim da prova oral. É essa a sensação que eu tive, mas depois eu fui perceber que, na verdade, é muito difícil passar, sempre é muito difícil, mas ninguém espera que saibamos de tudo. Então, é natural não saber e não saber de muita coisa, tá bom? Mas a gente fala da síndrome do impostor, né? Achar que nós não somos merecedores e que nossa máscara irá cair, tudo será revelado no dia da prova. Não pensa nisso, não, porque é um pensamento muito comum, mas é um pensamento que atrapalha mais do que ajuda. Você é capaz, sim, não significa que você sabe de tudo, mas o tanto que você sabe te conduziu com méritos
a prova oral, por isso, receba meus parabéns de forma muito sincera. É muita coisa chegar numa prova oral do Ministério Público do Ceará. Ok? Então, meus sinceros parabéns. Eu prometi também que ao final aqui do nosso bate-papo, eu vou disponibilizar um livro. Esse livro eu tenho muito carinho por ele. É um livro de questões comentadas de provas orais. Nós pedimos aos nossos professores para comentar questões de provas orais. É um material espetacular para quem quer treinar, quem vai treinar por conta própria. Às vezes falta um material de perguntas e respostas. Então esse materialzinho é show de bola, vale muito a pena. Tá bom? Seguinte, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo e eu vou começar, como eu antecipei, pelo que eu acho mais importante, pelo que eu acho que faz a maior diferença lá no dia, sentadinho para responder as perguntas. Se você quer sair bem na prova oral, o que você tem obrigatoriamente de fazer é treinar, se expor, praticar. Parece óbvio isso, mas há quem resista, quem não queira treinar, quem não queira exercitar, com a ideia equivocada de que deve chegar lá com a sua verdade, com a sua naturalidade, com a ideia de não querer parecer robótico, de resistir a treinar, de fazer curso. Quando eu falo treinar, não necessariamente fazer curso, tá? Vocês podem treinar com muita intensidade com os colegas, se você tem um namorado, a namorada que é do direito. Eu fui procurador federal, eu treinava para as outras provas que eu fiz, para procurador do Distrito Federal e do Banco Central, com meus amigos da Procuradoria Federal. Às vezes pedia o estagiário para me arguir. Treinar é muito, muito importante. Então não vai com essa ideia de que você tem que só que estudar. O outro erro comum é achar que sabendo o conteúdo você vai conseguir falar bem lá na hora. É óbvio que você precisa saber o conteúdo, você precisa estudar com seriedade, com afinco, com um volume adequado. Quanto mais você souber da matéria, mais fácil será no dia da prova. Mas não vai adiantar você só saber se você não vem treinando. Com o treino, vocês vão perceber que vocês evoluem muito, vocês pegam mais fluidez, a fluidez depende do treino. Então você precisa equilibrar de forma bem bacana o estudo de conteúdo com os treinos práticos. Não precisa ficar só treinando, então não é isso. E também é um erro ficar só estudando. Reserva aí 15 minutinhos do teu dia. 15 minutinhos para treinar. Esses 15 minutos farão a diferença espetacular. E aí, num dia na semana, você pode fazer um simulado mais longo, pode chamar um amigo e passar aí 1, 2 horas treinando. Então, todos os dias, 15 minutinhos, pode treinar em casa, na frente do espelho, simular o dia da prova. Agora, quando forem treinar, procurem treinar como se estivesse lá no dia. Não fica assim, ai meu Deus do céu, como é que eu não sei isso? Deixa eu tentar refazer essa frase. É muito comum, quando nós iniciamos nosso treino em casa, nos depararmos com a pergunta e abandonar o papel, o personagem de candidato, de examinando. O que eu estou sugerindo que você faça é se mantenha o máximo possível no personagem de candidato, no teatro que você vai montar na sua casa. Então a pergunta é fácil, é difícil, pouco importa. Tenta reproduzir o comportamento que você faria no dia da prova. A pergunta é difícil, o que é que você faria aqui? E tenta, se esforça, deixa a tua mente ser desafiada, deixa ela achar os caminhos, deixa ela achar as alternativas. E você vai ficando melhor a cada dia a descobrir como responder, tá? Então, minha principal dica, a principal informação é treine, se exponha, não deixe de treinar, tá bom? Deixa eu só... Tá. Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto, também peço que fechem aí, beleza? Então, o primeiro ponto é treine, treine. E nesses treinos, uma dica que eu acho muito importante é
Quando você for treinar com um amigo, cara, não vai nessa vibe de que treino difícil, jogo fácil. Aí o cara pega a questão mais difícil do mundo para apresentar, para perguntar ao colega. Não façam isso, pelo amor de Deus. Por quê? Responder é muito difícil, ainda que a pergunta seja fácil. Não é fácil verbalizar, ainda que a pergunta seja simples. Nesse momento, agora, nós estamos 29 de dezembro, vocês estão iniciando a preparação para a prova oral. Pede ao colega para fazer uma pergunta simples, uma pergunta fácil. Olha, perguntar é muito bom, responder é bem desafiante. Então, nesse momento que vocês estão iniciando a trajetória, é momento de ganhar confiança, ganhar traquejo na fala. Reduz a complexidade, faz perguntas simples. E aí você reserva uma pergunta mediana, uma pergunta mais difícil, para o momento em que o colega está se saindo muito bem. Então você vai percebendo aí, tem que ter a sensibilidade do parceiro, do seu colega de arguição, para que ele dose a pergunta. Minha sugestão é, inicie simples, façam várias rodadas simplesinhas. Os que estiverem se destacando, se seu amigo está saindo muito bem, ele está conseguindo olhar para o examinador, está conseguindo ter uma boa articulação, uma boa velocidade, uma boa gesticulação, aí você vai dificultando um pouco, tá bom? O teu dia lá da prova será majoritariamente de perguntas medianas. Algumas pode acontecer de uma pergunta muito difícil, ou de uma pergunta muito fácil, mas majoritariamente serão perguntas respondíveis, que no geral você saberá responder alguma coisa. Talvez você não se lembre de um detalhe, de uma exceção, de um exemplo, mas você muito provavelmente vai conseguir articular alguma coisa da pergunta. Ok, essa é a minha principal dica. São muitas dicas, tá? Esse tema de prova oral tem muita coisa que precisa ser falada. Nós vamos aos poucos avançando. Talvez não consigamos avançar em tudo, mas aí nós teremos várias oportunidades. O Vitor Hugo vai falar, a Carol, nós teremos muitas oportunidades. Deixa eu falar um pouco sobre o dia da tua prova. Pode haver alguma variação, mas no padrão você vai para uma sala de espera. Nessa sala de espera, a ordem, você vai ficar isolado com os colegas, né? E em uma outra sala ficarão os examinadores. Muito provavelmente serão 4 examinadores, 5 minutos para cada examinador. E aqui, com o tempo, nós já temos uma quebra de paradigma. Olha, parem. Se alguém estiver pensando em qualquer estratégia de ganhar tempo, corra dessa estratégia. Porque ganhar tempo em 5 minutos significa que você vai enrolar. E enrolar, como regra, pode até ser em alguma situação excepcional interessante, mas como regra, será uma péssima estratégia. Você terá só 5 minutos, então você tem que aproveitar o máximo desse tempo. Entregar o máximo de conteúdo que você conseguir, o máximo que você der conta de entregar. Então aproveite o máximo de tempo que você tem. São 5 minutos. 5 minutos é uma quantidade boa, dá sim. Com 5 minutos o avaliador consegue te avaliar sim. Quando você começar a gesticular no primeiro, segundo minuto, ele já vai sentir teu nível de segurança, qualidade dos aspectos formais da fala. 5 minutos são suficientes, mas é preciso que você aproveite da melhor forma possível. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar para aquele momento em que você está na sala de espera. Você está lá com a pandemia, provavelmente pode ser 3, 4, 5 salas de espera, uma sala enorme de espera, com uma distância maior entre os candidatos. Nas minhas provas foi possível levar um lanche. Você tem que leve seu lanche, se não puder entrar com lanche, você joga lá na lixeira. Mas é provável que você entre com seu lanchinho para a sala de espera. A ordem será pelo número de inscrição, especificamente na prova do Ministério Público do Ceará. Vai chegar uma fiscal e essa fiscal, uma loira com as coroas já bem altas, quase sempre é ela,
pelo menos aqui em Brasília, todas as vezes que eu fui assistir, era ela que coordenava. E nas minhas 3 provas era ela, e também fora de Brasília, quase sempre essa mulher. O Vitor Hugo conhece bem, ela sabe até o nome dela, eu não sei não. Mas enfim, essa fiscal vai chegar lá na tua sala e vai explicar toda a dinâmica da prova. Basicamente, o fiscal vai chegar com alguns envelopes. Nesse envelope, cada envelope desse haverá 4 folhinhas. E nessas 4 folhas, cada folha dessa é uma pergunta. E você terá 5 minutos para responder a cada uma dessas perguntas. Essas perguntas são muito parecidas às perguntas da segunda fase, tá bom? Então, cada folhinha é uma pergunta e vou recapitular, tá? Vários envelopes. Cada envelope tem 4 perguntas. Cada envelope. O fiscal vai chamar um candidato para sortear um daqueles envelopes. Então, imagine lá que eu estou lá na frente e a fiscal, você aí da frente, você quer sortear? Ou ela pergunta, quem quer sortear? Aí sempre tem um que levanta a mão, eu vou lá sortear. Então, de vários envelopes, a pessoa escolhe um. Esse envelope vai para a sala dos examinadores. O examinador vai abrir e verá lá 4 folhas. Prestem atenção aqui. O examinador, ele não teve contato com a pergunta. Quem fez a pergunta foi outro examinador. Vocês podem conversar isso no detalhe com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, como eu já disse, passou 5 anos fazendo isso. Então, ele sabe direitinho a dinâmica da elaboração das questões e sabe que quem é o examinador não necessariamente foi o que elaborou as perguntas. Eu assisto muita prova oral. Eu moro em Brasília, é o lugar que tem mais prova oral. E é muito engraçado isso, porque a plateia entra na sala, fica lá esperando, nós vemos os envelopes chegando, abrindo, e começa o examinador em 15 minutos, o desespero dele, porque aí ele começa a pesquisar na internet, no celular, abrir o Vadimeco, para ele construir uma resposta, porque nem sempre ele sabe com precisão da resposta. Chega para ele lá só a pergunta. E a folha de resposta, né? Então ele recebe também um espelhozinho, mas é bem resumido aquele espelho. E o bacana é o seguinte, que o tempo vai passando e cada candidato traz uma contribuição a mais para a questão. Traz um exemplo, traz uma exceção. E aí, nos candidatos seguintes, o examinador já pega aquela informação dos melhores candidatos que acrescentaram alguma coisa e já usa aquele caso concreto e pergunta ao próximo candidato. Candidato, e nesse caso também pode? Porque já foi uma informação do candidato anterior. Então, quando o tempo vai passando, o examinador recebe mais informações em razão dos candidatos que passaram pela arguição. Tudo bem? Então, basicamente, a dinâmica da prova é essa. Vocês estarão numa sala, irão esperar a vez da arguição e irão se deslocar para a sala com um saquinho, né? Então, evitem, por exemplo, se você não é de Fortaleza, evita levar a bagagem, tua bagagem. Tenta deixar no hotel, ainda que seja no maleiro, paga lá uma taxa se for preciso, mas não leva a mala para a prova oral, porque é muito comum eu perceber a pessoa entrando na sala de arguição com mala. Isso já, poxa, já é um fator a mais para você se preocupar, tá bom? Então leve um mínimo de coisas, um mínimo de acessórios possíveis, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar a dinâmica muito breve de uma prova oral formato Sebrasp, tá bom? Pronto, vamos esse candidato aqui, ó. Deixa eu, ó, vou tentar explicar aqui a dinâmica dessa prova aqui, ó. Tá vendo? Ele entrou, ele tá na mãozinha dele aqui, ó, tá o saquinho, a sacolinha do CESP. O examinador vai pedir para ele colocar nessa cadeira. Normalmente, ele não pede para colocar nessa cadeira, ele pede para colocar na cadeira ao lado em que o candidato vai sentar. Esse candidato aqui, ele comete algumas, não é que vou dizer que erros, mas algumas inadequações. Ele entra com o terno aberto, era para entrar com o terno fechado, a gravata dele está muito curta e a cor da gravata também não está muito legal não, tá? Mas, enfim, isso ninguém vai ser reprovado por isso não, tá? Mas são detalhes que vão compondo uma imagem bacana do candidato. Mas vamos lá.
Ele volta, deixa aqui. Aí ele vai para a câmera agora falar o nome completo dele. Tá. A gravata não tá tão legal e tá muito curta, tá? A camisa também não é a camisa apropriada para terno. A gola aqui tá toda amassada. Tem que ser uma gola durinha, enfim. Mas são detalhes. Vamos lá. É também muito comum que o candidato fale seu nome quando estiver sentado aqui, tá? Esses detalhes variam de acordo com o examinador. Às vezes o examinador pede para, em pé, falar o nome completo. Às vezes, quando está sentado, antes de responder. Ok, pessoal. Então, vamos lá tocar aqui a dinâmica da prova desse candidato aqui. Ele senta. Na frente dele, ó, deixa eu... Ó, na frente dele tem 4 folhinhas. 4 folhinhas. Cada folhinha tem uma questão. E aí ele terá 20 minutos para responder a todas as quatro perguntas. Ele pode passar 6 minutos em uma, mas na outra ele vai ter que passar menos tempo. Essa fiscal aqui vai levantar a plaquinha. O Sebrasp, em algumas provas, está colocando um cronômetro também, tocando o cronômetro. Então, vocês, ou vai ser a plaquinha levantada pela fiscal, ela vai levantar as plaquinhas de tempo, ou será um cronômetro contando o tempo, tá bom? Mas o fato importante é que vocês terão 20 minutos para responder as 4. E vocês vão ter que dosar esse tempo. Se tiver cronômetro, é muito melhor, porque com cronômetro você consegue ter uma precisão maior no controle. Ó, são 4 examinadores. Tá, o examinador aqui falou da ordem, não é? Normalmente, ele permite, isso varia também, tá? Mas quase sempre o examinador permite que você escolha qual pergunta, qual matéria você vai começar a responder primeiro daquelas 4 que estão em cima da mesa. Seguinte, o grande perigo aí, o grande erro, e um erro muito comum, é o candidato ficar lendo a pergunta e analisando se a pergunta é fácil ou difícil e pulando. O que é que eu recomendo que você faça? Tem 2 caminhos aí. Você pode decidir logo qual é a matéria. Eu vou direto para penal. Se a primeira for constitucional, eu não quero saber, vou direto para penal. Então você não vai ler a primeira, não vai ler constitucional e vai direto para penal. Ok, funciona também. Uma outra forma é você virar o que aparecer, você lê. E aí tenta responder o que tiver, o que apareceu. Você só vai pular, na minha concepção, você virou, leu e tentou responder. Você só vai abandonar, você leu e passar para a próxima, se for alguma coisa muito absurda. Se for uma pergunta muito difícil, aí você pode, não vou responder isso agora não, vou para a próxima. Mas só pula em casos excepcionalíssimos. Então vamos recapitular isso? Eu sugiro que você virou, leia o que veio, a primeira disciplina que apareceu, pouco importando se você tem familiaridade ou não. Leia e se esforce ao máximo para responder, ainda que a pergunta não seja tão fácil, ainda que a pergunta seja difícil. Você só vai pular para uma outra matéria se for algo excepcionalíssimo que você tiver, se você tiver uma dificuldade imensa, tá? Uma outra possibilidade é você já definir qual matéria você vai responder primeiro. Então, você vai virar e vai ver o títulozinho lá, vai ter o título da matéria, você vai procurar a sua matéria de preferência rapidinho lá, são 4 folhas, você vai perder aí 5 segundos só fazendo isso. Vou tocar aqui, tá bom? Ó, ele avisou lá, ó, a fiscal ela subiu uma plaquinha aqui, não sei se dá para a gente ver, mas ela subiu uma plaquinha aí, o examinador, o presidente da mesa, está dizendo justamente isso. Nesse caso aqui, as placas faltam 15, 10, 5, 3, 1 e concluindo. Nas minhas provas, eles só avisaram quando faltavam 5 minutos. Nessa prova aí já houve um aperfeiçoamento. Foram 15, 10, 5. Então, na minha prova foram 5, 1 minuto e 30 segundos. E encerrou. Ok, essa prova já foi, a quantidade de tempo avisado já foi maior.
Tá. Esse presidente aí pediu para o candidato virar a questão e ler em voz alta qual questão ele irá responder. E isso varia também, ok? A banca que permite que o candidato escolha. Ó, o senhor pode ler em voz alta ou pode ler em silêncio. Majoritariamente, ele vai pedir para você ler em voz alta. E aí, quando você for ler em voz alta, a compreensão de uma leitura em voz alta não é a mesma compreensão da leitura em silêncio. O que é que eu sugiro? E aqui essa minha orientação tem alguma polêmica. Por exemplo, Isabel Guedes vai sugerir que você leia em voz alta e já responda. Não dê nenhum intervalo de tempo para compreender a questão, porque em termos de oratória, de beleza da fala, essa é sim a melhor orientação. Então, em termos de beleza da fala, você lê em voz alta e já começa a responder. Entretanto, eu penso que compensa sim, vale a pena você ler em voz alta e fazer uma segunda leitura em silêncio, ainda com a leitura breve. Então, lê em voz alta e volta para o texto, faz uma leitura em silêncio. Agora, não perca tanto tempo com essa leitura. Comece a responder, quebre o silêncio. Minha sugestão é ler em voz alta, se for preciso, faça uma leitura em silêncio e comece a responder. Mas não fique lendo, relendo 3 vezes, não. Leu em voz alta, fez uma releitura em silêncio e já começa a responder, tá bom? Se você ficar muito tempo em silêncio, isso vai aumentar muito o teu nervosismo, a expectativa, e você vai perder muito tempo também. Pronto. É isso, tá? Eu vou só mostrar um outro vídeo só para vocês perceberem a mudança do cenário, tá bom? Mas basicamente é isso aqui, tá bom? Esse é o padrão muito. Aqui veja que a sala muda um pouco, mas a dinâmica é essencialmente a mesma. Aqui não, as questões estão aqui nessa banquinha aqui do lado. E não tem a carteira aqui, não tem braço, né? Mas basicamente é a mesma dinâmica. Ó, esse candidato já falou o nome sentado, tá vendo? Aqui é o seguinte, vamos lá, isso aqui é importante porque a minha prova foi exatamente assim. Quando o senhor estiver preparado, olhe para a câmera e diga seu nome completo. Então eu respirava, olhava para a câmera e dizia Rafael Rodrigues Pessoa de Melo Câmara. Terminou o tempo, eu terminei de falar meu nome, o tempo está contando. Ok? Ah, isso aqui é muito bom isso aqui. Foi muito bom esse exemplo, porque eu estava esquecendo de falar isso para vocês. Vocês lembram que tem 4 folhinhas? Que em cada folhinha tem as perguntas? Essa pergunta, essas 4 folhas, podem estar na tua mesa contigo, ou podem estar com o examinador. Então, em alguns momentos, o examinador lê a pergunta para você. Ele pega a folhinha e lê, e você responde. E às vezes é você que tem que ler. Isso varia também, tá? Majoritariamente você vira a folhinha, mas acontece sim de a mesma folha não estar com você, está com o examinador e ele verbaliza, ele lê a pergunta. Doutor, candidato, considere a seguinte situação hipotética. Nesse caso, o senhor como promotor de justiça, o que o senhor faria? Entenderam?
Ok, pessoal. Seguinte, nós já avançamos bastante aí, bastante coisa sobre a nossa dinâmica da prova oral. Tem alguns temas que eu reservei para conversarmos também, mas eu queria, antes de avançarmos nesses temas, abrir para perguntas. Eu vou falar ainda sobre se der branco, ah, se eu respondi de forma equivocada, o que fazer, como não irritar o examinador, e vou falar um pouquinho sobre a dinâmica do nosso curso. São esses 4 temas que eu reservei para conversar hoje com vocês. Mas antes de entrar nesses temas, eu gostaria de ouvi-los sobre eventuais dúvidas que vocês tenham.